de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje, capítulo 12, a partir do verso 27. Se você está nos visitando, é nosso costume pregar livros inteiros da Bíblia. De manhã a gente tem pregado primeiro aos Coríntios, de noite, primeiro livro dos Reis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 27, nós vamos até o 31a, primeira parte do 31. Diz assim a palavra de Deus: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os maiores dons. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos alimenta e que nos capacita. Pedimos que esse Espírito que nos deu dons diversos também fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Todo Natal é a mesma coisa. Na hora de abrir os presentes começa a confusão entre as crianças. O pai pergunta: e aí, filho, você gostou do seu presente? E antes dele responder, o que ele faz? Ele olha para o lado. Ele vê o que os irmãos dele ganharam. E ele pergunta: o que foi que ele ganhou? Se não for a mesma coisa, a resposta já está definida. Ah, não, pai, eu queria um igual. Eu queria esse. Quem tem irmão, certeza que já passou isso na sua casa. Quem não tem, deve ter feito isso também alguma vez com um primo, um amigo. A gente sempre acha que aquilo, né, crianças, que o outro ganhou é melhor do que o nosso. E às vezes os pais, eles têm uma ideia boa e lógica de fazer o seguinte: olha, eu vou dar um para cada um, que juntos eles brincam, né, e fazem a coleção. É boa, é lógica. Mas tenta, para você ver o que vai dar. Ah, não, pai, eu queria igual dele. Sempre eu fico com o pior presente. Justamente o que eu queria, você deu para ele. Se você tivesse invertido os presentes, era a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ou então a gente fica indignado quando a gente ganha um baita presente, mas ele não é o presente da moda. Eu lembro que um irmão meu, cuja identidade eu não vou revelar, ele ganhou uma vez um presentaço de uma irmã lá da igreja e ele achou ruim. E ele ainda teve a audácia de dizer: Lego de novo, tia? Gente, Lego era caríssimo, acho que é ainda hoje, né? Era caríssimo, caríssimo. E ela ficou toda sem graça, ela falou: então o que você quer? E ele falou assim: eu queria mesmo, era um carrinho de controle remoto. E ela deu para ele também um carrinho de controle remoto. Pensa na vergonha dos meus pais, né? Mas sabe de uma coisa, crianças? Não são só vocês que são assim. A gente também é. A gente adulto também é. A gente só não tem coragem de falar igual vocês têm. A grama do vizinho, diz um ditado, é sempre mais verde. A casa do outro é melhor. O carro é melhor. O trabalho é melhor. E tudo que a gente queria era ter um igual. Por isso que a gente bota tanto defeito nos outros. E sabe o que é pior? Às vezes a gente faz a mesma coisa na igreja também. A gente faz a mesma coisa com os presentes que Deus nos deu. Os dons. É por isso que hoje o Senhor, por meio de Paulo, vai mostrar para nós que, embora o Pai tenha nos dado presentes diferentes, a ideia dele é lógica e boa para todos nós. Ainda que envolva
a gente não ter o presente da moda. E eu te pergunto, será que a gente vai reclamar ainda depois de saber disso? Em resumo, nós veremos nessa manhã que nós devemos ser contentes e zelosos com os dons que o Senhor nos deu. Devemos ser contentes e zelosos com os dons que o Senhor nos deu. Vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que nós devemos ser contentes com a forma com que o Senhor estabeleceu os seus dons na igreja. Desde o início do capítulo 11, Paulo ele começa a responder questionamentos daquela igreja acerca do culto. E também corrigir algumas coisas, algumas práticas erradas que eles estavam fazendo. Algumas tradições, ele disse, como a do véu naquele tempo, que simbolizava a autoridade do homem sobre a mulher na adoração, eles, em geral, estavam fazendo bem. Outras, como a ceia do Senhor, a gente viu, eles estavam fazendo tudo errado, absolutamente errado. Mas todos os problemas de culto que essa igreja tinha, eles passavam por um grande mal que eles tinham em si mesmos, a soberba. Um povo extremamente soberbo, orgulhoso. Eles se achavam os maiores, os melhores, os mais espirituais dos irmãos. E um dos motivos que faziam aqueles irmãos crerem nisso é que eles tinham naquela igreja vários dons chamados espetaculares, aqueles que a gente chama de espetaculares. E principalmente muitos deles tinham dons de línguas. E nos capítulos seguintes vai ficar bem claro que quem não tinha, queria ter esse dom também. Queria ter esse presente também do Senhor. Ele era o dom da moda. O dom de línguas era o dom da moda. Imagina só, numa comunidade greco-romana, onde gente que vem de todo lado, passando lá, você fala vários idiomas de outras nações sem nunca ter aprendido com ninguém. Dá status, não dá? O pessoal de Corinto gostava de status, um prestígio só. E Paulo ele já começa dizendo no capítulo 12, nós vimos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. Não sejam ignorantes, parem com isso. Não é só quem tem, não é só quem tem esse dom que tem o Espírito. Quem tem o Espírito é quem confessa Jesus como seu Senhor. Além disso, ele diz, Deus nos deu diversos dons, cada um recebeu o dom que Deus quis que ele recebesse. E então Paulo faz uma metáfora, nós vimos semana passada, com o corpo humano, para mostrar que assim como ele é formado por muitos membros, e um membro ele não pode viver sem o resto do corpo, porque cada um tem o seu papel específico no corpo, assim também a igreja, o corpo de Cristo. Cada um de nós recebeu dons específicos do Senhor. Por isso, cada um de nós é um membro diferente dos outros. Mas todos nós somos membros desse corpo. Como diz no verso 27, acompanhe comigo. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Depois de dar toda a explicação de que nós somos como membros de um corpo, que cada um tem seus dons para o benefício mútuo desse corpo, e que até os membros mais fracos são necessários, Paulo falou. A conclusão que a gente esperava que Paulo desse agora é a seguinte: então, todos os dons são igualmente importantes para esse corpo. É isso que ele diz? Não, não é isso que ele diz. Paulo diz que os coríntios eram o corpo de Cristo, sim. Ele diz que todos eram necessários, importantes para o corpo, sim. Eles, assim como nós, somos esse corpo. Você vê? Ele fala, vocês não são um corpo de Cristo, vocês são corpo. Só existe um corpo. Mas esse corpo ele tem individualidades através dos seus membros. Cada um tem os seus dons. E embora todos os dons sejam necessários, sim, para o bom funcionamento do corpo, Paulo deixa claro que há dons que são mais importantes do que outros. Se a gente continua com a analogia do corpo humano, é só pensar, para um corpo funcionar plenamente, você precisa ter o quê? Todos os membros, todos os órgãos, tudo. Ele funciona plenamente. Mas tem membros e órgãos que eles são mais importantes para o funcionamento do corpo. Se o seu cérebro, por exemplo, não funciona direito, o seu corpo inteiro não funciona direito, por causa do seu cérebro. Se o seu coração não bate como deveria, se o seu pulmão não funciona direito, você pode até morrer. Agora, se você perde um dedo da mão, a orelha, você vai ficar prejudicado, sim, por ter perdido isso, mas você não vai morrer. Essa é a ideia de Paulo.
todos os dons são necessários sim para o corpo, mas há dons mais necessários do que outros. É por isso que Paulo mostra que o mesmo Deus que concedeu dons estabeleceu na igreja uma ordem de prioridade entre eles. E ele diz, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, em primazia, os apóstolos. Os apóstolos, termo grego para enviados, foram homens escolhidos e comissionados pelo Senhor Jesus para fundamentar essa igreja e para completar a revelação divina, para completar as Escrituras. E Atos 1, 21, 22 diz que esses homens eles tinham que ter seguido Jesus desde o batismo até a sua ascensão e serem testemunhas da sua ressurreição também. E nessa descrição, queridos, só se encaixam 12 homens, incluindo Matias, em substituição a Judas. Só se encaixa esses 12 homens. Mas aprove a Deus chamar um 13º homem, Paulo, fora de tempo. Jesus ressurreto veio, chamou Paulo, comissionou, você vai ser meu apóstolo, Paulo. Quem vai questionar o Senhor Jesus? Então, dá para concluir que não há mais apóstolos nos nossos dias. Embora algumas pessoas, levianamente, chamem esse título para si. Eles vão dar contas a Deus do que eles estão fazendo. Em segundo lugar, Paulo diz que Deus estabeleceu os profetas. E os profetas eram pessoas que recebiam revelação direta de Deus para dar à igreja. Eles instruíam a igreja em situações específicas. Qual que é a diferença dos profetas para os apóstolos? Primeiro, eles atuavam em igrejas locais. Os apóstolos, eles cuidavam de todas as igrejas. Os profetas e igrejas locais. Segundo, a autoridade dos apóstolos era superior à dos profetas. A infalibilidade doutrinária de um apóstolo, por exemplo, ela era permanente. A de um profeta só quando ele recebia a revelação de Deus. Além disso, Deus escolheu os apóstolos e não os profetas para completar a sua revelação, para escrever a Escritura. As partes que nós chamamos de Novo Testamento. Todo apóstolo, então, era um profeta, mas nem todo profeta era um apóstolo. Em terceiro lugar, Paulo diz que Deus estabeleceu os mestres. Um outro termo que caracteriza os mestres em Efésios 4 é pastores. Os mestres eram homens capacitados por Deus para ensinar as igrejas locais. E a grande diferença dos mestres para os profetas é que um profeta, ele só entregava a mensagem ao povo se ele tivesse recebido a revelação direta de Deus. Já o mestre, ele ensinava a partir daquilo que já tinha sido revelado, da Escritura Sagrada, dos escritos dos apóstolos que vieram ser o Novo Testamento depois. E esses três, diz Paulo, eram os dons mais importantes da igreja. Depois vinham os outros. Você percebeu que a contagem para? Ele não fala em quarto lugar, em quinto lugar. Não, ele fala depois. Paulo cita entre esses dons que estão depois, tanto dons espetaculares, como de operar milagres, curar, como outros que a gente chama de mais comuns, como socorrer os necessitados, governar ou administrar. E quem vem por último na lista? Quem está por último aí? Línguas. O dom da moda de Corinto estava em último lugar. O dom de línguas. Você percebeu que é a segunda vez que o Senhor, por meio de Paulo, faz isso? Olha o verso 10, no final da primeira lista que ele faz no capítulo 12, verso 10. Quem está por último aí? Línguas. Línguas também, agora de novo. Línguas por último, de novo. Mas a gente se pergunta, por que o Senhor colocou esses dons nessa ordem de importância? E por que o tão badalado dom de línguas ficou logo em último lugar? Veja o que conecta os três primeiros dons. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para registrarem a palavra inspirada, inerrante e infalível para a sua igreja. Os profetas auxiliavam os apóstolos naquele tempo, trazendo a revelação divina para as igrejas locais, enquanto essa palavra não estava completa.
E quando a revelação se completou, foram os mestres, os pastores, os incumbidos de entregar essa revelação ao povo. A palavra de Deus. Os apóstolos se foram, eles morreram. Os profetas, depois de um tempo, não se fizeram mais necessários. Os mestres, então, passaram a carregar a responsabilidade de dar aquilo que é fundamental para o corpo viver, o seu alimento, a palavra de Deus. É essa palavra que o Espírito usa, meus irmãos, para despertar nossa fé, para nos santificar. É nela que nós vemos quem Deus é, quem nós somos, o quanto nós precisamos de Deus, o tanto que Ele já fez, o que Ele faz, o que Ele fará por nós. A prioridade dos dons da palavra não devia ser uma surpresa para nós. Afinal de contas, você lembra o que Jesus disse que veio para fazer aqui na terra, no seu ministério? Quando os discípulos o procuram no deserto, falam assim, todo mundo quer te ver. O pessoal queria cura. Todo mundo quer te ver. Ele fala assim, vamos a outros lugares. Está lá em Marcos 1,38, ele diz, vamos a outras povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus fez milagres? Muitos. Jesus curou inúmeras pessoas. Jesus socorreu os necessitados? Sim, demais, sem dúvida. Mas qual era o foco de Jesus no seu ministério aqui na terra? Pregar o Evangelho. E por que então com o seu corpo seria diferente? Por que seria diferente com o corpo de Cristo? Quando Paulo ele coloca o dom de línguas em último lugar para a igreja de Corinto, é porque aquela igreja tinha transformado algo que deve servir a palavra de Deus no foco principal daquela igreja. Justamente o contrário do que acontece em Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo em Pentecostes, Atos 2, e eles começam a falar várias línguas estrangeiras, para que eles fizeram isso? Para impressionar as pessoas? Para eles mostrarem que, olha só, nós temos a porção dobrada do Espírito Santo e vocês não. Para mostrar que eles eram melhores, mais espirituais, privilegiados por isso? Não. Foi para que as pessoas parassem e ouvissem a palavra do Senhor sendo pregada por Pedro. Várias pessoas pararam. Ué, como é que a gente está ouvindo a nossa língua? O que está acontecendo? Quem são esses homens? E Pedro vai e prega a palavra de Deus. E eles creem, se arrependem e creem. Se juntam à igreja do Senhor. Não foi para chamar atenção para si mesmos. Foi para chamar atenção para a palavra de Deus. Os dons de palavra, eles têm proeminência na igreja, meus irmãos. Não por causa dos vasos de barro que os carregam, não. Mas pelo tesouro mais valioso do que o ouro que eles carregam, que é a palavra de Deus. Mas isso não estava na moda em Corinto. Para falar a verdade, isso não está na moda nem nos nossos dias, né? Quantas igrejas superestimam dons que o próprio Deus não deu proeminência na palavra? As pessoas falam, minha igreja tem poder de Deus. Tem ação do Espírito Santo. E ela fala assim, ela está dizendo para você, quais são os dons? Quando tem poder de Deus, aqui nós temos a ação do Espírito Santo, o que você espera que ele vai falar? Aqui a gente fala em línguas, aqui a gente tem milagre, aqui a gente cura todo mundo, aqui nós profetizamos. O ensino da Bíblia fica de lado nessas igrejas. O socorro aos necessitados, ninguém nem sabe que é um dom. Administrar, então, nem parece coisa de gente espiritual. Percebe como a gente desvirtua os presentes que o Senhor nos deu para edificação mútua quando a gente usa os dons para autopromoção? Era isso que Corinto estava tentando fazer. Quando a gente enfatiza os dons da moda sem atentar ao ensino claro do Senhor, é isso que a gente faz. E antes que nós, presbiterianos, nos apressemos para apontar o dedo para alguém, reflita se essa também não é a realidade do nosso meio. A gente diz, sim, a palavra tem supremacia na minha vida, na igreja tem que ser palavra de Deus mesmo, mas quais são os dons que te impressionam mais? Fala a verdade. O que você se impressiona quando um pastor prega de maneira fiel e um irmão vem a crer? Ou então quando alguém é curado de uma enfermidade física na sua frente? O que te impressiona mais?
Sério, você se sente mais impactado com o quê? Você se impressionaria com a ação de misericórdia de um irmão, mais do que com alguém sendo capaz de falar um idioma de uma tribo não alcançada? Aqui na nossa frente, você nunca ter aprendido com ninguém? A gente não se impressiona com a palavra de Deus, parece que é tão comum o que acontece aqui. Nós somos transformados por essa palavra, a ação do Espírito, e a gente pensa que é comum isso. Querido, isso é um milagre, isso é um milagre do Senhor. É o Espírito agindo. E mais quando a coisa aperta na nossa vida, o que é que a gente procura? A gente tem sede da palavra de Deus? Eu vou atrás de uma pregação, eu vou atrás de um ensino, eu vou atrás de um conselheiro bíblico. Não, o que é que a gente vai? A gente vai atrás da irmãzinha, aquela irmãzinha que vai dar uma palavra de profecia para a gente. Ou então a gente vai atrás daquela rodinha da oração do poder. A palavra de Deus tem proeminência. Os dons são diversos, mas o Senhor dá como Ele quer. Mas todos os dons, absolutamente todos os dons, são servos da palavra de Deus, da vontade de Deus revelada a nós. Se os dons, queridos, eles não nos levam à palavra de Deus, infelizmente nós estamos só servindo a ídolos dos módulos. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Ainda que a gente ache que está sendo espiritual. O que a gente faz então? Nosso segundo ponto. Embora não tenhamos os mesmos dons, devemos procurar com zelo os maiores deles. Vamos acompanhar o verso 29 de novo. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os maiores dons. Depois de colocar os dons numa ordem de prioridade, bem diferente daquela que Corinto esperava, Paulo agora mostra que a conduta deles, de todos quererem falar em línguas, para serem supostamente mais espirituais, também estava errada. Primeiro porque a nossa espiritualidade não é definida por um dom específico. Paulo já disse isso. Infelizmente, muitas igrejas acham isso. E olha, independente da linha teológica. Você vai para uma igreja tradicional e não raramente você vai ouvir: olha só, todo mundo aqui tem um dom do ensino. Você tem também? É como se fosse: você é crente também? Todo mundo ensina aqui, nessa igreja. Todo mundo sabe ensinar. Você tem esse dom também? Então você é crente segunda classe, né? Não tem, né? Numa pentecostal você vai ouvir: meu irmão, você já recebeu o dom de línguas do Espírito Santo? Senão eu vou orar por você aqui agora. E você só vai sair daqui quando você começar a falar. É isso. Um dom se torna um distintivo de fé. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina no verso 3. Quem tem o Espírito é quem confessa Jesus como seu Senhor. Além disso, não foi na uniformidade dos dons que Deus estabeleceu sua igreja. Isso é bem claro na prática. É por isso que Paulo pergunta: acaso todo mundo é apóstolo? Todos vocês são profetas, mestres, operadores de milagres, têm dons de curar, falam em línguas, interpretam-nas? Todos vocês, coríntios, têm esses dons? E a resposta estava implícita: não tem. Não tem. Ninguém ali devia ter coragem de se chamar de apóstolo. Profeta, muita gente não se arriscava. Vai que fazem comigo como faziam no Antigo Testamento, né? Dá errado, né? Mestre, alguns. Mas nem todos podiam ser. Fazer milagres e curar? Ixi, difícil demais, né? Para mim, não. Mas então, por que todo mundo queria falar em línguas? Quando poucos conseguiam interpretá-las. Porque logo o dom menos importante parece ter se tornado o dom mais importante naquela igreja. Sabe por quê? Porque a gente nunca se contenta com o que a gente tem. A gente nunca se contenta com o que Deus nos dá. Ah, esse dom aqui é bem sem graça, olha só. Não tem nada de impressionante nisso. Ensinar a Bíblia, qualquer um faz. Socorrer necessitados, não dá ibope, né?
Administrar, isso é lá, dom. Administrar. Eu queria mesmo era falar em línguas. Imagina só, todo mundo impressionado comigo, vendo eu falar em línguas, ouvindo eu falar uma língua que eles nem conhecem, igualzinho Pentecostes. Aí sim é poder. Infelizmente, queridos, o descontentamento sempre foi uma realidade do povo de Deus. A gente sempre acha que sabe melhor do que ele. A gente viu um exemplo mais cedo, em Números 11, quando a gente leu. O povo está no deserto e ele cansou do maná. Pão milagroso? Que sem graça isso. Que sem graça. Eu quero comer carne. Eu quero é carne. E alguns chegaram a dizer que tinham saudade do que eles comiam de graça. Não, de graça é a melhor parte, né? Eles comiam de graça. Escravos. De graça mesmo, né? E a saudade? Peixe, pepino, melão, alho silvestre e cebola do Egito. Fala sério. Eu tinha saudade disso. Olha como o pecado emburrece a gente. E Moisés ele fica tão cansado do choro, da reclamação daquele povo, que ele fala assim para Deus: Senhor, eu não aguento levar esse povo sozinho, não. Se for para ser assim, me mata logo. E veja a graça do Senhor com Moisés naquele ocorrido. Primeiro, ele não matou Moisés. Né? Segundo, ele tirou parte do Espírito Santo que estava sobre Moisés e compartilhou com 70 homens, 70 anciãos daquele povo. Os homens eles até profetizaram quando eles foram cheios do Espírito Santo. E Deus ainda deu carne para o povo chorão. Mas o mais curioso dessa história aparece no final, quando 2 homens, chamados Eldad e Medad, eles estavam inscritos entre os 70, mas não foram para a tenda da congregação. E eles começaram a profetizar no arraial. E aí veio um jovem contar, para Moisés: olha, eles estão profetizando lá no arraial, que história é essa? E Josué já toma à frente, né? Moisés, proíbe esses homens. E Moisés olha para Josué e fala assim: Josué, você está com ciúme deles por mim? Está com ciúme, Josué? Eu queria que todo esse povo fosse profeta. Todo mundo profetizasse. Que todos eles recebessem do Espírito Santo. Pois é. Agora em Corinto, todo mundo tinha recebido o Espírito Santo. O que aconteceu com aquela igreja? A mesma coisa do povo de Israel. Reclamando de tudo. Reclamando de tudo. A murmuração e a inveja continuavam no meio da igreja em Corinto. Tinha crente achando ruim que não tinha o dom da moda, com inveja de quem tinha o dom da moda. Crente descontente com o seu próprio dom e achando sem importância a sua função dada por Deus no corpo. Mas eu pergunto, não é assim também conosco, queridos? Fala a verdade, você é contente com os seus dons ou você tem inveja daqueles que têm dons que se destacam mais do que os seus? Ou então daquele que tem um dom igual a você, mas o dom dele está mais calibrado do que o seu? Você tem inveja? Você reclama? Você bota defeito? Ou então você tenta forçar a barra num serviço da igreja, achando que você vai conseguir aprender um dom? Ou você prefere apoiar aqueles que têm o dom e usar os dons que o Senhor te deu? Nós não somos iguais, mas nós somos um. É por isso que Paulo conclui: entretanto, procurai com zelo os maiores dons. Você estranhou que eu falei maiores, né? Mas é porque a palavra aqui é megas. A ideia de maior. E concorda bem com o resto do texto, quando ele fala daqueles membros maiores que não precisam de cuidado. Além disso, maior dá uma ideia de estar lá em cima, mas não é melhor em qualidade. É o Espírito. A qualidade é a mesma, vem do Espírito, não é de nós. Mas Paulo acabou de falar no verso 11 que o Espírito distribui os dons como ele quer. Então, como é que a gente se esforça para conseguir achar algo que é fruto da graça de Deus? É porque essa procura, queridos, não é individual, ela é uma procura do corpo. Paulo não diz,
cada um de vocês procure com zelo os maiores dons. Ele diz, procurai com zelo. Procurem os maiores dons. Que dons são esses? Será que os coríntios tinham que achar alguns apóstolos ali no meio deles? Não, nós já vimos. Só os 12 Paulo. Mas os outros 2 dons, sim. Profetizar, afinal de contas a revelação não estava completa. E ensinar também deveria ser uma prioridade naquela igreja. Eles precisavam de dons que os enchessem da palavra de Deus. Isso vai ficar bem claro no capítulo 14, quando Paulo vai mostrar 2 vezes que eles deveriam procurar com zelo, principalmente profetizar. Mas antes de tudo, eles deveriam buscar o maior dom de Deus, o dom do amor. Por isso, capítulo 13. Mas isso, cena dos próximos capítulos. Mas como é que a gente procura com zelo esses maiores dons? Primeiro, a gente pede ao doador deles. A gente pede insistentemente, Senhor, manda. Nós podemos orar ao Senhor com diligência para que Deus faça florescer na sua igreja o ensino da sua palavra e o seu amor. E não só, queridos, a nível de igreja local, a gente pode orar por outras igrejas espalhadas pela cidade e pelo mundo. Nós podemos orar com confiança ao Senhor, dizendo, Senhor, faz com que a tua igreja espalhada por esse mundo seja marcada pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos cada vez mais uns aos outros. O teu corpo precisa de amor para viver. E, Senhor, levanta pastores, presbíteros, missionários e missionárias, professores e professoras, conselheiros e conselheiras, pessoas dotadas de uma porção especial do teu Espírito Santo para ensinar o teu povo e para trazer outros para ti. A gente precisa disso para viver. Ore por isso. Ore para que isso seja uma realidade na nossa igreja, na nossa denominação, em outras denominações, no mundo inteiro. Quem dera todo o povo do Senhor fosse cheio do Espírito Santo para falar da palavra dele. Quem dera. O corpo é um só e ele precisa disso para viver. Além disso, nós podemos incentivar aqueles irmãos que têm esses dons, investindo na vida deles, em forma de provimento de recursos, por exemplo, dando apoio também para que eles desenvolvam seus dons. Os seminários, por exemplo, os cursos teológicos, eles são uma forma bem eficaz da igreja ajudar os irmãos a procurarem com zelo os maiores dons. Talvez você tenha esses dons, mas você nunca nem percebeu que tem. Talvez você precise ser incentivado por outro irmão. Olha, eu vi que você leva jeito com essa coisa aí. Será que você não tem um dom? E principalmente nós devemos orar pelos irmãos que têm esses dons. E por aqueles que ainda virão mostrar que têm também. Você tem orado pelos pastores, pelos presbíteros, pelos seminaristas, pelos professores, pelos líderes de GAP da nossa igreja, pelos missionários, pelos conselheiros dessa igreja. Queridos, quando a igreja é bem alimentada da palavra de Deus, todos os outros dons vão florescer de uma maneira linda. Cada um faz o seu papel, grato ao Senhor pelo que lhe deu, e a gente vê o corpo crescer em semelhança ao seu cabeça, o dono de toda a glória. Queridos, o Natal já é uma realidade na nossa vida, uma realidade plena. Não só dia 25 de dezembro. Cristo já veio ao mundo, nascido de mulher para ser um de nós. Ele já viveu de maneira perfeita nessa terra para cumprir aquela lei que nós não poderíamos cumprir. Ele já se ofereceu para morrer na cruz, para nos reconciliar com Deus. E ele já ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Mas enquanto esse dia não chega, ele não nos deixou sozinhos. Graças a Deus por isso, ele deu o Espírito Santo para cada um de nós que cremos. Para que a gente fosse transformado, ensinado, moldado e principalmente unido a ele e uns aos outros pelo Espírito Santo. E junto com esse Espírito vem um montão de presentes para nós. Capacitações do Senhor para que a sua igreja cresça e se pareça cada vez mais com ele. Qual foi o presente que você ganhou? Você gostou do seu presente?
Você tem usado o seu presente em gratidão ao Pai? Ou você está ressentido porque você não tem um igual ao do seu irmão? Seja o seu presente da moda ou não, querido. Seja ele o que você queria ou não. Abra os olhos, veja o quadro maior. Veja o quadro maior. Ninguém precisa pensar de si além do que convém. Os presentes são dele, são do Senhor, foi Ele que nos deu. E o Pai dá esses presentes a quem Ele quer, e a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Sabe qual é a vontade de Deus? É que esse corpo cresça, que esse corpo seja santificado, que esse corpo se pareça cada vez mais com Jesus, e que juntos, nós, desempenhando as nossas funções em honra a Ele, glorifiquemos a Deus. Quando nós nos juntamos para usar os nossos dons para a glória de Deus, a coleção dos eleitos vai se completando e vai ficando cada vez mais bonita. O corpo ele vai tomando forma e ele vai chegando à estatura do seu cabeça, Jesus Cristo. E aí sim, a gente percebe quem é de fato o nosso maior presente. É Jesus Cristo. E Ele ninguém tira de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo presente da salvação em Cristo Jesus. Obrigado por Ele, a comunhão com Ele, contigo, por meio dEle. E obrigado porque o Senhor não nos deixa sós, o Senhor nos dá o Seu Espírito, que nos capacita com dons. Ajuda-nos, Senhor, a sermos contentes com os nossos dons, zelosos por buscarmos os maiores deles entre nós. Que tudo isso redunde em glória para o nome do Senhor, em crescimento para a Tua igreja, em que outros venham e se rendam aos Teus pés. Se há alguém aqui que ainda não tem o Teu Espírito, que seja tocado nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.